E aí, tudo bem com vocês? Futuros universitários, muito boa noite! O papo de hoje é sobre formas ou modos do calor sair de um corpo quente e espontaneamente, palavrinha-chave, linda, importante, espontaneamente fluir para um corpo mais frio. Didaticamente, a gente divide em três formas. Olhando diretamente para cá. Condução de calor ou contato. Sobe para mim. Condução de calor ou contato é uma forma de transferir calor em que a matéria será utilizada. Só que a matéria permanece macroscopicamente estática devido à condução. Todo o segredinho vai acontecer no mundo quântico, no mundo microscópico. A grande razão, o grande mecanismo, a grande forma de como funciona a condução, a explicação está no mundo microscópico. Desce de novo. Convecção de calor ou advecção, que é o nome mais antigo. Subindo para cá. A convecção também utiliza matéria, só que a matéria escoante, a matéria fluida, é um escoamento indo de um lado para o outro. Um fluido passando, pode ser líquido, pode ser um gás, pode ser um vapor. E o último, o terceiro, chama-se radiação térmica, que é uma forma da onda, uma onda eletromagnética, geralmente o infravermelho, de poder transportar energia térmica e aquecer os corpos. Cada um vai ser uma conversinha bem diferente, bem gostosa, na verdade. Vamos começar de forma didática pelo primeiro, condução de calor. Condução de calor. Acontece que temos aqui uma chama, que eu vou chamar de corpo quente. Vou mudar aqui essa cor, botar um azulzinho, e você aqui, ó, corpo quente. Pronto, é isso. Sendo ele um corpo quente, ele vai ter uma temperatura alta. É isso. E a mão, por sua vez, aqui, ó, vou chamar de corpo frio. É uma forma um termo bem típico da física. Corpos quentes e corpos frios. E se aqui, ó, temperatura baixa, pronto. Você consegue perceber que na figura colocada tem uma chama que é quente, tem uma mão que é fria, e o calor vai fluir da chama para a mão. Espera um pouquinho. Se o calor vai fluir da chama para a mão, ele vai passar por alguém nesse momento. Quem seria essa barrinha colocada na horizontal? Essa barra, dependendo do material que ela tiver, dependendo do comprimento dela, da bitola que ela tem. Ó, bitola, isso, não confunda, comprimento com bitola. Dependendo do material, da bitola, do comprimento, esse calor pode chegar mais rápido, pode chegar mais intensamente, menos intensamente. Mas o fato é, o calor vai passar por dentro da matéria. Por isso eu já tinha mencionado e agora eu reforço. Na condução de calor, a matéria tem papel fundamental. Matéria. Então até escrevi aqui, ó. Características, existência de matéria. Tá aqui, ó. Existência. Cadê o izinho? Pronto. De matéria. Ô Neto, oi. Mas como é que funciona? Calma aí, que o papo ainda vai chegar. Deixa eu ver se esse Ezinho sai daqui, ó. Pronto. Existência de matéria. É isso. Outro. O processo inteiro é um processo em que ele está associado a movimento de acordo com como você observa. Quando eu seguro aqui e tem uma chama nesse local, ficou legal a chaminha, né? Acontece que o calor vai passando aqui por dentro. Macroscopicamente, essa passagem de calor não gera movimento na matéria. Macroscopicamente, olhando a olho nu. No entanto, microscopicamente, vai ter movimento, é claro. E vai ter até aumento de movimento. Porque temperatura tem a ver com moléculas mexendo, agitando. Quanto mais quente essa região ficar, as moléculas vão mexer mais. Quando essa aqui fica quente, as moléculas mexem mais também. Quando aqui fica quente, porque o calor está chegando, as moléculas mexem mais. Conclusão da história. Associado à condução de calor, a condução provoca macroscopicamente movimento? Não. E microscopicamente, aumento de movimento. Então, a questão vai ser, e aí, esse movimento, hein? Como é que ele funciona? Movimento. Quebra aqui em dois. No aspecto macroscópico, resposta é não. Pronto. Condução não gera movimento macroscopicamente. E no aspecto microscópico? Cara, no aspecto microscópico, a resposta é sim. Não só gera movimento, mas gera aumento de movimento. Como é que funciona esse mecanismo, hein? Como é que funciona mesmo nesse mundo microscópico essa tal de condução de calor? Eu vou usar uma simulação para ver se ajuda a visualizar um pouco melhor, para a gente não ficar só decorando as coisinhas.
Vamos puxar para... Ih, apareceu Mariana aqui. Sai daqui, por favor. Mariana. Olha só. Acontece que você tem aqui uma barrinha de vidro. À direita existe uma chama, como você consegue perceber, e à esquerda tem uma mão, uma hand. E aí, play. As moléculas estão mexendo, naturalmente estão vibrando. Oh, tá. Achei que estava de história. Peraí, paga a propaganda aqui. Pronto. As moléculas já estão mexendo. Só uma pequena pausa, vai. As moléculas já estão mexendo porque a temperatura dessa barra não é 0 Kelvin. Então as moléculas já estão mexendo. O que vai acontecer é que na região próxima da chama, a temperatura é maior, então as moléculas vão mexer mais. Olha só. Próximo da chama, as moléculas estão ficando cada vez mais insanas, estão mexendo mais. Ó. Você percebe que vai num processo, sem usar expressão de mau gosto, mas não parece uma contaminação de um para o outro. Ó. Como se fosse um processo ondulatório, levando esse bicho de um lado para o outro. Olha lá, ó. Pronto. Só que tem uma coisa que me incomoda um pouquinho nessa simulação. Eu acho que ela é bem didática. Tá? Até no canal que eu encontrei tinha vários elogios, eu acho muito legal a simulação. Só que, para quem por acaso quer entender um pouco mais a fundo, pensando em vestibular, eu acho que vale a pena a gente dar mais um passinho seguinte em relação a como funciona esse mecanismo. A ideia, que se pensa geralmente, é que a molécula que, uma vez que ela recebe energia, ela está fazendo assim, na hora que ela recebeu energia, ela fez assim, ficou mais agitada agora, e essa aqui está mexendo menos, vamos ver, coordenação motora. E aqui, aí essa está mexendo mais, fala assim, eu vou bater em você. E quando ela bate aqui, ela transfere energia para cá. Olha, esse processo até pode acontecer, só que ele é bem clássico de gases, até porque em gases você tem moléculas muito mais livres que elas podem andar e bater na outra sem nenhum problema. Só que se forem sólidos ou líquidos, a situação não funciona muito bem assim. Quando existe um sólido molécula que, entre as moléculas existe uma ligação intermolecular. Está aqui, ó. Minha caneta representou a ligação intermolecular. Quando essa molécula aqui começar a vibrar, o que ela faz basicamente é empurrar a ligação intermolecular para, através da ligação intermolecular, essa outra molécula ser empurrada. Caramba! Você conseguiu perceber que a energia entrou aqui, porque aqui estava a região mais quente, a energia estava nessa molécula e, através da ligação intermolecular, é que essa outra molécula aqui ganhou energia. Portanto, o papel da ligação intermolecular vai ser fundamental. E aí tem observação. Se a ligação intermolecular for rígida, como por exemplo essa caneta acontece assim, na hora que isso aqui mexer mais, ele já empurra essa outra molécula. Olha aqui, mexeu, já empurrou, mexeu, já empurrou. Portanto, quanto mais rígida, quanto mais forte for a ligação intermolecular, esse processo de transmissão de energia daqui para cá é um processo mais eficiente. É claro que tem mols e mols e mols de moléculas e vão ter mols e mols de ligação. Isso cria o que a gente chama de uma estrutura de rede. Olha que nome lindo e maravilhoso. Moléculas ligadas a moléculas através de ligações intermoleculares, e se forem ligações intermoleculares mais rígidas, é um processo mais rápido para transmitir essa energia. Tradução da história: quanto mais rígida for a estrutura de rede, significa dizer que é um processo mais ágil de passar energia por dentro da matéria. Neto, e se por acaso a ligação não for tão rígida? Por exemplo, estado líquido da matéria. Tentemos ver assim, dessa forma. Não sei se a câmera pega integralmente, mas vamos tentar. Você vai ter aqui molécula aqui e vai ter aqui. Se você tiver aqui essa molécula, essa aqui mexe, cotovelo, essa aqui mexe, e a energia vem pela ligação intermolecular. Se essa for uma ligação que deforma, esse aqui vai ser um processo que ele é muito mais lento. Se a ligação for rígida, na hora que isso aqui mexer, a ligação já mexe e a energia passa muito mais rápido. Portanto, é importante, reforçando a ideia, quanto mais rígida for a ligação intermolecular, melhor ainda. Agora, ele coloca um segundo aqui, que eu achei muito legal o desenho, cara. A simulação ficou muito bonitinha. Pausa. Você percebe que tem as bolinhas brancas, que são as maiores, que são as moléculas, e tem bolinhas azuis, pequenas, as menores. E as bolinhas pequenas aqui representam elétrons. Acontece que você tem aqui a molécula, você tem aqui a molécula desse jeito, e aqui, pega bem a pontinha da caneta, bem a pontinha, seria um elétron. Quando essa molécula aqui recebe energia, ela vai vibrar mais. Para um pouquinho,
Só que molécula tem mais massa, só a pontinha da caneta, hein? A molécula tem mais massa do que um elétron. A molécula tem mais inércia do que um elétron. Elétron tem menos massa, menos inércia, entrar em movimento é muito mais fácil. Portanto, se por acaso recebe-se energia a molécula e o elétron está aqui, ó, na hora que a molécula vai tentar entrar em movimento mais ágil, esse elétron aqui ó, já começou a andar, e na hora que ele começou a andar aqui, ó, levando energia consigo, de repente ele já chega aqui ó, e transfere energia para essa molécula. Portanto, elétrons que têm mobilidade de um lado para o outro também são mecanismos de transferência de energia. Você pegou a ideia? Ok, junta dois pedaços muito, muito legais. Como é que a energia passa de um lado para o outro no mundo microscópico, chamado condução de calor. Através da estrutura de rede. Quanto mais rígida for, melhor. E 2, através da mobilidade eletrônica. Por exemplo, através de cargas elétrons livres que vão andando de um lado para o outro. Essa junção dos dois mecanismos faz com que essa transmissão de energia seja muito mais eficiente e muito mais intensa. Aí, sabendo disso, olha só. Você percebe que lá na direita, na chama, vai ficar agora vermelhinho, ó, as moléculas ficando vermelhinhas, a estrutura de rede, e os elétrons azuis também estão muito malucos, ó. É um duplo mecanismo funcionando. A estrutura de rede mais mobilidade eletrônica. Muito bem. Dito isto, pausa, por favor, e voltemos à conversa. Cadê você? Aham, foi. Beleza. Mecanismo, como ocorre? Conforme a gente conversou. Duas maneiras. Vamos colocar uma cor diferente, vai, só para dar uma quebra aqui. Primeira maneira que acontece, estrutura de rede. Estrutura de rede. E aí, deixa eu pegar e fazer aqui embaixo a observação. Quem são os melhores condutores de calor? Aqueles que possuem as estruturas de rede mais rígidas, ou seja, sólidos. Então, sólidos. Pronto. Segundo, quem seriam, nesse quesito, os piores para poder levar a energia de um lado para o outro pela estrutura de rede? Aqueles que têm a pior estrutura de rede ou até nem têm estrutura de rede, porque as moléculas estão quase que livres umas em relação às outras. Leia-se gases. Gases, gases, gases e gases. Pronto. Depois, no mecanismo ainda, que é importante pra caramba, a mobilidade eletrônica. Tá aqui, ó. Mobilidade. Bonito esse nome, hein? Mobilidade eletrônica. Ô Neto, oi. E onde é que eu encontro mobilidade eletrônica, assim, comumente? Cara, você encontra a mobilidade eletrônica em algumas ligações entre os átomos. Por exemplo, a ligação metálica. Ligação metálica deixa elétrons livres para zanzarem de um lado para o outro. Portanto, se eu quero bons condutores de calor, que ele seja sólido e que ele tenha elétrons livres. Portanto, sólidos metálicos. Metais. Metais. É isso. Outra. Ô Neto, e se eu por acaso não quero ter um bom condutor de calor? Se eu não quero que o calor passe pelo interior da matéria facilmente? Cara, então arranja, por exemplo, ligações covalentes que não deixam elétrons livres. O ar, por exemplo, é formado de O2. O2. Deixa eu ver. O dupla O, ligação covalente. N2, ligação covalente. CO2, H2O. Ou seja, não tem elétrons livres. Então, sem elétrons livres. Sem mobilidade eletrônica nesse negócio. Aperta aí, tio. Escreve aí. Elétrons livres. Pronto, é isso. Olha, a teoria está colocada, o mecanismo está claro. Resumão da história agora. Se eu quero a condução de calor, eu tenho que ter matéria. 2. A energia passa pelo interior da matéria, molécula a molécula, tão mais avidamente, tão mais intensamente, quanto mais rígida for a estrutura, e quanto mais mobilidade eletrônica houver. Colocando aqui em aplicações, porque o Enem adora essas aplicações. Neto, o NB gosta disso? Cara, menos. O que ela adora vai ser a conta dessa conversa, onde vai entrar na chamada Lei de Fourier. O Enem já cobrou a Lei de Fourier, mas quem adora de forma assim, adoro você, isso é minha... Sabe que eu fiz isso mesmo?
É o NB. Aplicações. Você tem aqui um iglu. Esse iglu bonito aqui, a cena de cima, vai. Aqui embaixo da figurinha, você tem uma temperatura externa, menos 50 graus Celsius, ou invernozinho legal esse, né? E ele colocou a temperatura interna mais 50. Cara, você deu uma exagerada, né? Mais 50, mais 50 a temperatura desse iglu, significa dizer que esse gelo começaria a derreter internamente numa taxa rápida e essa estrutura entraria em colapso, tá? Então, eu acho, dá para colocar a temperatura interna aqui, ó, vamos colocar mais 5 graus Celsius. 5. Pronto, mais 5 graus Celsius. Como a parte interior do iglu é uma parte que é mais quente, haverá tendência a um fluxo de calor, uma saída de calor do iglu para o ambiente externo, ó. Calor vazando de um lado para o outro, ó. Aqui. Para o calor espontaneamente fluir de um lado para o outro, ele vai da região mais quente, que é o interior do iglu, para a região externa, que seria o ambiente, que é o local mais frio. Mas esse calor, para poder sair, ele tem que atravessar uma parede. E essa parede é justamente aquele gelo do iglu. Peraí, o gelo é sólido, tá bom, então ele tem uma estrutura de rede interessante. Tá bom, ok. Só que gelo é água no formato sólido. E se gelo é água, ligação covalente, logo não tem elétrons livres. Você percebe então que dos dois mecanismos interessantes para deixar passar o calor por dentro deles, o gelo tem um, que é uma estrutura de rede sólido, e dois, ele não tem elétrons livres. Foi mal. Portanto, o gelo não é um condutor de calor tão bom quanto poderia ser, por exemplo, os metais. E isso é bom nesse caso. Sabe por quê? Porque se o gelo, por sua vez, ele não é um bom condutor de calor, ele não vai deixar o calor passar por dentro dele. Logo, ele não vai deixar essa energia térmica que está dentro do iglu, porque alguém fez uma fogueira, porque alguém está deitado lá, e o próprio corpo exala energia térmica. Esfriar-se é perder calor. O iglu não deixa você perder calor, porque ele é um péssimo condutor de calor. Olha o termo. O iglu, formado de gelo, tem uma baixa condutividade térmica. Ele não deixa o calor passar por dentro dele. Neto, mas o gelo é gelado. Então, o fato do gelo ser gelado não tem nada a ver com o fato do calor passar mais facilmente ou dificilmente por dentro dele. No caso que ele está falando aqui, com dificuldade. Então, resumo da história. Iglu feito de gelo, muito legal. Se o iglu fosse feito de metal, o calor liberado pela fogueira no interior, o calor liberado pelo seu corpo ao estar lá dentro descansando, sairia facilmente e a temperatura interna seria muito próxima à temperatura externa. Se lá fora está menos 50, lá dentro estaria menos 49, até menos 50 mesmo graus Celsius. Portanto, péssima ideia, iglu de metal. Próximo agora, vamos lá. TUF, geladeira. Quando eu falo do gelo e falo que o gelo é um péssimo condutor de calor, porque ele não tem elétrons livres, vem uma pecha sobre o gelo, vem um estigma sobre o gelo, que o gelo é ruim para tudo. Não, não é. A questão é basicamente aplicabilidade. Sabe Gandalf? O gelo é meio Gandalf. Ah, você não sabe o que é Gandalf? Ah, é complicado. É difícil explicar as coisas para você. Sei. Cadê meu Gandalf? Tá nem aqui, Gandalf. Superman, tá o Yoda, tá o Vader, tem o Batman, tem um cavaleiro medieval ali. Bom, depois na próxima aula tá o Gandalf, te apresento o Gandalf. Gandalf tem uma cena, tá, num dos livros de Senhor dos Anéis, em que vai passar a figura que seria um demônio, etc e tal. Ele fica numa pontezinha, ele abre os braços e ele fala You shall not pass. Cara, você não vai passar. É basicamente isso que o gelo tenta fazer com o calor, entendeu? E aí vai, Gandalf, gelo. O gelo, por não ser um bom condutor de calor, nessa situação do iglu é muito legal. Porém, todavia, nessa cena proposta aqui, a mocinha abriu a geladeira e falou, vou ver o que tem no interior da geladeira, e ela encontra isso. Nossa! Geladeiras antigas, hoje é cada vez menos comum ver essa cena, geladeiras antigas não formavam gelo dessa forma. Isso é quase iglu, né? Pega aqui embaixo para comparar com a outra cena. Ó. A da esquerda aqui, ó, é uma defrost, ou seja, cria-se gelo. Nesta do lado direito é uma frost free, ou seja, não cria-se gelo. Eu não vou hoje explicar qual seria o mecanismo para formar gelo, para não formar gelo, porque uma forma, outra não forma. O papo não é esse. A questão é a seguinte, vamos lá. Ô, geladeira, nessa região aqui que eu estou marcando, é uma região que você não vê, porque ela está fechada. Por essa região passam canos.
E esses canos são canos metálicos. Se eles são canos metálicos, significa dizer que eles são bons condutores de calor. E por dentro desses caninhos tem um gás muito, 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 muito gelado. Neto, mais gelado que o interior do congelador? Mais gelado. Se o interior do congelador está a -2, -3, -5 graus Celsius, esse gás que está nessa região que eu marquei ali, que você não consegue ver, justamente porque ele é protegido, né? Aquelas abinhas laterais não deixam ver o que está lá dentro e tal. Então acontece que aquele gás está a uma temperatura de -20, -25, -30 graus Celsius. Logo, o que seria o local mais frio? O gás a -30 graus Celsius. O que seria o local mais quente? O interior do congelador, o interior da geladeira. Colocando aqui uma outra corzinha, seria assim. De forma comparativa, a temperatura aqui seria uma temperatura maior e a temperatura nesses caninhos aqui seria uma temperatura menor. Pronto. Desse jeito. E se tem um local mais quente e um local mais frio, tem uma tendência de poder passar calor de um lado para o outro. Então, o calor tenderia a passar daqui para cá, daqui para cá, daqui, ó. Caramba, Neto! O calor sai do interior da geladeira ou do congelador indo para os caninhos que tem gás. É exatamente isso. A função desses gases que você não vê na aula de termodinâmica, vai ser explicado isso bonitinho, como é que é criado esse gás geladinho na geladeira e tal. A função desse gás é ser o corpo frio de menor temperatura, para onde ó, vai calor. Então o calor, a energia térmica do interior do congelador vai passar pela parede da geladeira indo para esse gásinho que está confinado dentro de um cano. Ok? Tá bom. Próxima cena. Vamos colocar essa aqui. Percebe que aquela região lateral, a base, a outra região lateral e a própria região de cima estão todas cheias de gelo? Você consegue perceber que essa região aqui, parece um absurdo que eu vou dizer, essa região aqui ó, é a região que é o corpo quente, maior temperatura? Aqui, temperatura maior. Eu estou comparando de novo com os caninhos por onde passa gás e os caninhos por onde passa gás. Cadê você que não quer deixar eu escrever? Eita, vírgula. Ai, agora ele quer. Aqui ele não quer. Olha só. Que atrevido. Pronto, já foi. Então acontece que o calor quer fluir. Tá aqui, ó. Vindo pra cá, vindo pra cá, vindo pra cá, vindo pra cá, vindo pra cá. Desse jeito. Só que você percebe que nessa cena, para o calor poder sair do interior da geladeira e poder ir para a região onde estão os caninhos, ele teria que obrigatoriamente atravessar aqui uma região espessa de gelo. E como a gente viu, o gelo não é um péssimo condutor de calor. Portanto, esse calor quer passar pelo gelo e tem uma dificuldade. Aí nós temos um problema. Quem regula a temperatura da geladeira é um motor. E esse motor, quando funciona, enche um helicóptero. Passando. Efeito Doppler. Ó. E aproximou, aproxima, a frequência aumenta, som mais agudo. Distancia, frequência diminui, som mais grave. Continua a aula, vai. Acontece que esse calor, ele vai tentar sair do interior da geladeira, passando por essa parede de gelo para os caninhos colocados. Só que o gelo não é bom condutor de calor. Portanto, quem controla a geladeira é um motorzinho. Esse motorzinho fica desligado algumas vezes e ligado outras vezes. Já percebeu que de madrugada, principalmente se vai até a geladeira de forma calma, tranquila, roubar alguma coisa e tudo, e isso aqui, aí a geladeira tá lá, quieta na dela. Aí quando você abre a porta, fica lá assim, fiscalizando a geladeira, se tem uma coisa que te interessa, de repente ela faz e começa a mexer. Tudo bem que ela não vai sair andando, não é uma máquina de lavar, mas ela começa a mexer, ela faz até um barulhinho, tom, ela dá uma instalada, o motor começou a funcionar. Sabe o que foi que houve? Ao abrir a geladeira, entrou ar quente. Aquele ar quente, ao entrar, ele fez a temperatura interna aumentar. Quando a temperatura aumenta, um termômetro colocado lá, ele vai falar assim, ô motor, a temperatura aumentou, cara. E se a temperatura aumentou, começa a funcionar. Porque ao começar a funcionar, esse motor começa a produzir aquele gás geladinho, que vai arrancar calor do interior da geladeira. Você percebe então, pegando o que eu disse agora tudinho e aplicando ao congelador. Quando você tem aquela massa de gelo em cima, na lateral e embaixo, a temperatura aqui está um valor, e vamos imaginar que aqui não esteja tão gelado quanto a geladeira diz que deveria estar.
Vamos imaginar que a temperatura esteja da ordem de menos 3 graus Celsius e deveria estar menos 5 graus Celsius. Ok, se está menos 3 e tinha que estar menos 5, tem que sair calor, certo? Acontece que esse calor deveria passar pelo gelo. O gelo não deixa o calor passar direito. E como não deixa o calor passar direito, a temperatura aqui tem dificuldade extrema de baixar de menos 3 para menos 5. E como ela não chega até menos 5, o termômetro continua assim, dedurando, avisando o motor. Motor, a temperatura não chegou a menos 5, continua funcionando, continua funcionando. E aí o motor continua funcionando. E se o motor continua funcionando para tentar arrancar calor e essa parede de gelo dificulta, significa dizer que, o motor funciona durante mais tempo, logo gasta mais energia. 2, a vida útil do motor começa a sofrer um processo de deteriorização. Logo, a vida útil dele vai ser a vida útil menor. Isso pode estragar a geladeira? Pode. A médio e longo prazo? Pode sim. Por isso que nas antigas, lá no século passado, principalmente lá na minha família, tinha um evento. Vamos descongelar o congelador. Vamos tirar aquele gelo todo para a geladeira poder funcionar melhor e desligar mais facilmente quando a temperatura estiver baixa e o termômetro poder conversar direitinho com o motor. Tudo bem? Ok. Próximo agora. Eu coloquei nas imagens lago congelado, mergulho em lago congelado. Eu não sei se a criança aqui também é assim, vou tomar um banho legal. Bom, enfim, o fato é, temos aqui uma era do gelo para essa criança e aqui também pessoal da era do gelo. Cena, era do gelo. A Terra já passou por várias eras glaciais, várias e várias e várias. E quando a Terra passa por uma era glacial, existe um congelamento em lagos, rios, oceanos inclusive. E esse congelamento acontece em cima, afinal de contas, é o ambiente externo que está frio. Então, a água de cima congela. Olha aqui, ó. Formou-se ice. Formou-se aqui, ó, gelo nesse local. Essa região aqui fora está a menos 10 graus Celsius, fria pra caramba, e a água está mais quente. A água tende a perder calor, já que ela está mais quente, para o ambiente externo. Se a água aqui, ó, está mais quente e esse ambiente externo está mais frio, o calor fluiria de um lado para o outro. Só que esse calor passaria por onde? Pela camada de gelo. E conforme a gente já viu de forma exaustiva, o gelo não é um bom condutor de calor. Logo, o gelo tem uma dificuldade extrema de deixar esse calor passar. E como esse gelo deixaria esse calor passar com extrema dificuldade, a água no interior não esfria tanto. Você percebe pelo próprio desenho, próximo aqui, ó, desse gelo, você tem uma água zero. Só que lá embaixo, a água aqui, ó, tá até mais quente. Até porque essa água lá embaixo tem contato com a crosta. E embaixo tem um magma. Logo, essa região aqui está mais quente, essa região aqui está mais fria, aqui tem camada de gelo e aqui está o ambiente, ó, da era glacial. Resumão da história. Ao passar por eras glaciais, a vida conseguiu sobreviver, como a gente conhece e tal, na água. E ela conseguiu residir na água porque a água não congelou completamente. E ela não congelou completamente por 2 motivos. Primeiro motivo, o gelo formado em cima não é um bom condutor de calor e não deixou o calor sair da água para o ambiente. E segundo, o gelo formado ficou em cima. Neto, como assim? Acontece que o gelo é uma substância estranha, que ele é um formato sólido. A água, quando congela, Coca-Cola colocada no congelador, ela não faz isso, ó. Ela não expande. Os líquidos, quando congelam, os líquidos, quando formam um sólido, via de regra, eles ficam mais densos. A água não. A água, quando congela, ela expande, ela fica menos densa. Então, o gelo, ao ser formado, ele ficou menos denso. O gelo expandidão, menos denso, ele flutua sobre a água. Olha que barato. O gelo flutua sobre a água e, portanto, ele não afunda. Ao ficar lá em cima, ele funciona como um colchão, uma coxa, um edredom. Ficou bonito essa, né? Impedindo o calor de sair para aquele ambiente mais frio. É isso aí. Eras glaciais. Estamos chegando à reta final da conversa teórica. Olha, as casas precisam de isolamentos térmicos. Sabe por quê? Desenho da esquerda. Um edifício sem isolamento térmico é aquele edifício que, no verão, vai ter uma entrada excessiva aqui, ó, de calor. E no inverno aqui, ó, tá muito frio lá fora, vai ter uma saída excessiva de calor. Tradução da história. Ambientes, residências, prédios sem isolamento térmico aquecem demais e esfriam demais.
Tenta imaginar aquelas casas em que dia tá muito frio, ao meio-dia tá muito quente. Caramba, Neto, e se eu morasse num container? Nossa senhora, cara, sabe aqueles containers metálicos e tal? Container metálico, ele é inabitável. Vou contar um milagre sem contar o santo. Houve uma ideia há muitos anos no Brasil de formar escolas de construção rápida. E foram escolas feitas de metal. Escolas feitas de latão. Cara, as professoras pediam para as crianças tirar as cadeiras de sala para ter aula embaixo da árvore. No início do dia, às 7 horas da manhã, era muito frio. Quando dava 10, 11 horas, era muito quente. Portanto, ambientes saudáveis, ambientes em que não permitem esquentar demais, nem esfriar demais, eles são tecnicamente muito mais agradáveis para a gente. Quando eu vim de Rondônia para cá com a minha família, os ônibus eram ônibus mais convencionais, em que o resfriamento era feito por vento mesmo. Ou seja, abre a janela, brother, deixa o vento entrar, que ele te resfria. Só que tinha um problema. De lá para cá não tinha asfalto. Você tinha aquela poeirona, então você não podia deixar a janela aberta. Então você fechava as janelas e tudo, e dentro do interior do ônibus, cara, era uma sauna absurda. Quando você anda de ônibus hoje, os vidros nem abrem. Os vidros no interior do ônibus são vidros que, olha aqui, ó, embaixo, ó. Muitos deles têm dupla face. Olha aqui essa face, uma face de vidro. Olha aqui outra face de vidro. Vou mudar aqui a cor. Puf. E aqui no meio, ó, eles colocam simplesmente ar. A ideia desse vidro é que, bom, o vidro, para começo de conversa, ele não tem elétrons livres, logo ele não é um bom condutor de calor. O ar no interior é a parte mais legal. O ar é um gás. E se o ar é um gás, ele não tem elétrons livres. Opa! Se o ar é um gás, ele não tem uma boa estrutura de rede. Se o ar é um gás, ele não tem uma boa estrutura de rede, e o ar, conforme eu já conversei com vocês, pelas substâncias que formam o ar, ele não tem elétrons livres. Ou seja, o ar é ruim pela péssima estrutura de rede, e o ar é ruim porque não tem elétrons livres. Logo, o ar não deixa o calor passar por dentro dele. O que significa? Que se aqui fosse um local de temperatura maior, e aqui fosse um local de temperatura menor, o calor teria extrema dificuldade de fazer isso aqui, ó, fazer essa passagem. Então você tem ambientes em que eles têm esse vidro, que é um vidro com uma camada de vidro, um espaço aqui e uma segunda camada. E olha, acreditem, você tem com duplo vidro, mas tem com triplo vidro e tem com quádruplo vidro e tal. E alguns acham que isso é só para impedir a saída de calor. Não, tem as duas funções. Impedir a saída de calor, ou minimizar a saída de calor, ou minimizar a entrada de calor. Você vai regular as temperaturas internas muito mais pela climatização por ar-condicionados, a umidade interna por ar-condicionados e assim por diante. Você controla a temperatura interna, a umidade interna, a luminosidade interna e não fica sujeito a variações de acordo com o horário do dia ou a época do ano. O último desenho que eu achei muito legal aqui, ó. Ó. Aqui, ó. O calor vai tentar sair. Parte sai? Parte sai. Até porque não tem isolamento perfeito. Mas boa parte, ó, não vai conseguir sair. O detalhe legal é que a luz do sol consegue entrar com um vidro transparente com uma alta transmissibilidade. Em relação ao calor, partiu só um pouquinho, vai entrar, mas boa parte vai acabar voltando. Beleza. Gente, para terminar a conversa inteira, agora de verdade, terminar inteira, eu coloquei uma tabelinha, vou até dar um zoom nessa tabelinha aqui para você, que é a seguinte. O conceito chama-se condutividade térmica. Quanto maior for a condutividade térmica, aquele material deixaria o calor passar por dentro dele mais facilmente. E aí, se você olhar aqui, vamos fazer uma comparação, vai? Deixa eu ver aqui o ar. Olha o ar. Condutividade. A umidade, a gente vai conversar no próximo papo nosso. Tá? A unidade que é watt por metro vezes Kelvin. Olha aqui, ó, 0,025. Neto, alto ou baixo? Vamos comparar. Ar, vamos pegar aqui, ó, cadê você? Borracha. A gente sabe que a borracha não é bom condutor de calor. Borracha, silicone. Tanto é verdade, você quer pegar uma panelinha e tal, que tá quente, você usa aquela luvinha de borracha, aquela luva de silicone. Borracha, 0,16. Você percebe comparado com o ar, ó, é bem maior. Ou seja, a borracha é uma condutora de calor ruim, mas o ar é pior ainda. É por isso que o ar é utilizado entre aquelas plaquinhas de vidro. Vamos para o outro aqui, ó. Vidro, ó. Vidro, 1,1 aqui, ó. Isso, é claro, tem vários tipos de vidros, que é um valor médio, didático e tal. Vamos chegar aqui nos campeões? Vamos lá. Sólidos e metálicos. Chumbo, tá aqui, 35,3.
Alumínio, aqui, ó, nossa, 200 aqui, 37, tá aumentando, hein? Maior condutividade, permite o calor passar por dentro dele mais fácil. Temos aqui o ouro, tá? Esse aqui tá no top 3, tá lá, ó, 318. Prata, nossa, and the Oscar goes to prata. Dos metais, a prata é o melhor. A prata sólida é o melhor condutor, deixa passar o calor mais facilmente. Só que eu sei que você tem olhos de águia, tem olhos de lince, você ó, olhou aqui na tabela e percebeu o diamante. E você que é espertinho falou assim, Neto, olha só, o diamante, eu tô com uma baita dúvida. Porque pelo colocado aqui, o diamante tem uma condutividade que vai de 900 até 2320. Ou seja, o diamante tem uma condutividade, dependendo do grau de pureza dele, etc., que pode ser o dobro ou alguma coisa em torno de 5 vezes mais que o campeão dos metais, que é a prata. Agora, eu não entendi. Porque, resumindo a aula inteira na conversa, você me disse que condução de calor é uma forma de levar calor de um lado para o outro. Você me disse que condução utiliza matéria. Você me disse que os dois mecanismos são estrutura de rede e elétrons livres. A prata sólida tem estrutura de rede e tem elétrons livres. Perfeito. E o diamante, né, é formado por carbono, brother. E o carbono, por sua vez, a ligação covalente não deixa elétrons livres. Portanto, os dois mecanismos, acontece que o diamante tem apenas uma estrutura de rede mais rígida. Peraí, acabei de dar a resposta. O diamante tem melhor condutividade, apesar de não ter elétrons livres, porque tem uma estrutura de rede tão mais rígida, que na hora que isso aqui já vibra, a energia passa para cá melhor. Bem direto. Lembra como é que o diamante é formado? O diamante é formado em altíssimas pressões. O diamante é uma das formas compostas de carbono, mas ele é formado sob altas pressões. Se ele é formado sob altas pressões, quer dizer que a ligação aqui entre as moléculas em si são ligações extremamente rígidas. No diamante, a ligação intermolecular é tão mais rígida que ela compensa a falta de elétrons livres que os metais têm. Detalhe, o diamante em si, a ligação intermolecular é tão rígida que ele é a substância que é a mais dura que existe em condições normais. Pega qualquer substância natural, normais, que estão presentes na natureza, pega o diamante e empurra o diamante contra a substância. Ele vai conseguir rasgar, ele vai conseguir furar a substância, já que ele é mais duro que elas. Agora, e se nós tivéssemos alguém que tivesse uma estrutura de rede rígida, lembrando o diamante, e além disso tivesse mobilidade eletrônica? Ai, Neto, não, parou, brincou, cara. Se você arranjar um cara com uma estrutura de rede tão rígida ou semelhante ao diamante, e que ainda assim tivesse mobilidade eletrônica, tivesse cargas andando pelo interior, você teria os dois mecanismos. Esse cara seria o top, seria assim, o P das galáxias. Pois é, esse cara chama-se grafeno. O segredão do grafeno é que ele tem um pedacinho que o diamante tem, uma excelente estrutura de rede. E ele tem mobilidade eletrônica, lembrando da ideia dos metais. Pois é, esse foi o papo. Fechou a conversa, fechou a condução de calor, espero que você tenha entendido. A conversa hoje foi basicamente teórica e o objetivo dela foi fazer com que você olhasse substâncias, olhasse situações e dissesse: o fluxo de calor vai ser intenso por isso, por isso, por isso, ou o fluxo de calor não vai ser intenso por isso, por isso, por isso. No fundo, a aula de hoje quis explicar como é que funciona a chamada condutividade térmica. Na próxima aula, vem a lei de Fourier e vão entrar outros detalhes e alguns cálculos a mais.